Eu me sinto realmente indigno de tratar desse tema. Quem é Jesus? Realmente é difícil, não só pela extensão, como também pela profundidade. O Fernando estava falando que esse é um cara que mudou a face da Terra. Um dos mais profundos adversários de Jesus foi Saulo, o fariseu. Ele tinha raiva de Jesus e tinha raiva dos cristãos. E ele não só participou do primeiro martírio da história da igreja, que foi Estevão, mas ele partiu para a Síria para destruir o cristianismo que estava se expandindo. E no caminho de Damasco, já próximo da cidade, ele tem um encontro fulgurante, uma luz mais intensa do que a luz do sol, o prostra, e ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo fez a pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas Saulo não estava perseguindo a Jesus, o Cristo, que havia sido morto há uns 5 anos, ou um pouco mais atrás. Só que ele estava tomando conhecimento pela primeira vez de que o cristão é uma réplica de Jesus. Que o cristianismo não é uma religião, mas é a vida de Jesus que vem se instaurar numa pessoa. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. E ele falou em hebraico para Saulo. E isto se torna mais intenso, porque ele vai dizer: eu sou Jesus, ou eu sou o eu sou, porque Jesus é o eu sou, a salvação. Há pouco tempo eu tive conhecimento de um jovem filho do principal conselheiro da família real do Marrocos, um jovem que estudou em Oxford, que estudou na França e que voltou para Rabat
a capital de Marrocos, para fazer um curso de teologia maometana, num seminário maometano em Rabat. E aquele moço, que tem o nome de Merdi, da família real, filho do principal conselheiro do rei de Marrocos, recebeu do seu professor, naquele estudo, ele é um economista, fez administração e vinha para o Marrocos e tem que aprender a teologia maometana. E ele recebeu do professor para fazer um TCC, uma comparação do Evangelho de Lucas com os escritos de Maomé. E enquanto ele fazia esse trabalho, o Espírito Santo de Deus trocou o coração de Merdi. E ele foi convertido. Aleluia. Completamente. Mas ele não podia abrir a boca. O pai dele é o chefe da religião, o conselheiro mor do maometismo em Marrocos. Como é que ele podia falar? E ele viajava 1.500 quilômetros para participar de um culto com uma mão cheia de cristãos marroquinos, porque em Marrocos é proibido ter reuniões cristãs. E eles o fazem em lugares muito reservados, ou com alguma permissão para aquele grupinho. Não há Bíblias para serem vendidas, e Merdi viajava 1.400 quilômetros para participar de um culto com aquela mão cheia de cristãos, um pouco mais de 10, e em silêncio. Mas chegou o Ramadã, o mês do jejum obrigatório da religião, e o pai o chama, porque ele era o filho primogênito: você hoje vai imolar o cordeiro. Toda a família reunida, muitos amigos, e o Merdi levanta-se e diz: o meu cordeiro foi imolado há 2.000 anos atrás. Aleluia, glória a Deus. Você imagina? Aleluia. Você imagina o que é isto? Você imagina o que o pai do Merdi entra em crise asfixiante no peito, o médico já vem atendê-lo, e com muito jeito foi permitido que ele fugisse para a Alemanha, porque era sentença de morte. De lá, Merdi veio para Foz do Iguaçu, porque aqui, nesta região de Foz do Iguaçu, há uma comunidade árabe muito forte. E ele ficou lá há algum tempo, e hoje ele está morando em Curitiba, frequentando uma igreja. Ele estava lendo um dos meus livros, e nós tivemos algum contato.
E esse moço, para ver a mãe o ano passado, ano atrasado, 19, ele teve que ir para um país sem que seja conhecido, porque em todos os países europeus, os embaixadores de Marrocos são ligados à família dele. Ele vive hoje no Brasil como refugiado político e agora está a serviço também do governo brasileiro para conhecer terroristas, porque ele é especialista nesta área. Por que estou contando isto aqui? É que este homem de 2000 anos atrás continua fazendo discípulos hoje, Aleluia. por meio da sua palavra. Aleluia. O Dr. Sproul escreveu o livro Quem é Jesus? E este livro, ele levanta alguns questionamentos, e é que aqui nós vamos estudar pelo menos uns 3 vezes, porque ele é muito denso, muito intenso. Apesar de ser pequeno o livro, nós vamos aqui, junto com os outros pastores e alguns líderes da nossa comunidade, estar fazendo uma visão panorâmica da Bíblia através dos seus personagens, através das doutrinas básicas. E esta é: quem é Jesus? O Dr. Sproul faz o seguinte: por favor, o Jesus real poderia levantar-se? Por quê? Se você for a um museu hoje, você vai encontrar muitos quadros de Jesus que não batem, porque cada pintor retrata Jesus segundo a sua visão histórica e segundo a sua compreensão. Se você pegar um Jesus da Renascença, ou um Jesus do tempo, por exemplo, do século 12, 13, ele é bem magrinho, é fino, é comprido, esquálido, porque naquele tempo a visão histórica da religião era verticalista. Era uma ideia das torres das grandes catedrais, onde há uma ideia assim para cima. Já depois da Renascença, nós temos um Jesus que eu às vezes fico olhando, eu não vou entrar nos vários pintores, mas às vezes eu fico olhando para, não de Rafael, mas tem outros que eu não sei como aqueles pregos seguraram ele, porque o braço do Jesus é forte. Acho que se ele fizesse assim, ele arrancava o prego da cruz. Então você vai encontrar quadros os mais diferentes retratando Jesus. Ele mais loiro, de olhos azuis, outro com uma tez mais queimada, com cabelos encaracolados, e vai depender da cultura, a imagem desse Jesus vai diferir. Eu estou falando isso em termos de arte, de pintura, mas isso também existe do ponto de vista da teologia. Que tipo de Jesus é este que nós estamos querendo conhecer? E Dr. Sproul, ele levanta que há muitos retratos de Jesus nas galerias de arte deste mundo. E estes retratos,
eles são diferentes. Mas na teologia também, nas igrejas também. Existe um cardápio de Jesus, que às vezes a gente procura, mas cadê aquele, o verdadeiro Jesus? Onde ele está? Século XX, nós tivemos talvez o maior organista do século XX, Alberto Schweitzer, que depois se tornou médico e foi para Lambaréné, na África, e lá ele fundou um hospital. Ele recebeu prêmio Nobel. Ele escreveu um livro com 28 anos de idade, chamado A Busca do Jesus Histórico, The Quest of Historical Jesus, que é famosíssimo. Todo estudante de teologia que vai querer conhecer o Jesus histórico tem que passar por este autor e por este livro. Mas acabou se desfigurando, e hoje nos Estados Unidos existe um movimento chamado Movimento Jesus, que tem um Jesus, eu vou usar uma expressão clássica, pífio, fraco, um Jesus muito descaracterizado de sua real identidade humana e divina. Nós temos que entender por que Cristo, Jesus, e por que Jesus, Cristo. Isso não é preferência de autores. Cristo é a natureza divina. Jesus é a natureza humana. Nós precisávamos de alguém para salvar o homem da teomania. A teomania é o desejo do homem querer ser Deus. A mania de querer ser Deus, que foi implantada na raça humana lá pela serpente no jardim do Éden. E todos nós sofremos de uma necessidade que é chamada síndrome de altar ou síndrome de trono. Queremos ser diferentes, estarmos no pódio, na grandeza. Essa teomania encheu o homem de autossuficiência. E a raça humana tenta se bastar, mas ela tem uma lápide que diz assim: aqui jaz. E isso põe fim na arrogância do ser humano. Agora, para salvar o homem disto, que a Bíblia chama de pecado, que é o homem se bastando e dispensando Deus, Deus precisou entrar na raça humana para ser totalmente Deus e totalmente homem. E é isso que a nossa cabeça funde, porque não dá para entender como é que este Deus, que é Deus Todo-Poderoso e Criador do Universo, se torna um homem, totalmente homem, mas sem o pecado. E esse Jesus, ele precisa ser conhecido, porque só por meio dele, um merdi qualquer, e agora você use no português,
pode ser transformado numa pessoa herdeira do reino do céu. Aleluia. E nós precisamos conhecer esse Jesus. Precisamos do Cristo real, não do Cristo imaginado e construído pelas teologias limitadas do ser humano. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus, que é inerrante, que é eterna, para nos trazer a revelação de Cristo Jesus. Então, Cristo, Deus, Jesus, homem. Esta caminhada vai até a cruz. Cristo Jesus. Cristo Jesus. As duas naturezas. Chega na cruz, nós temos um paradoxo louco. Deus morrer? Mas a minha Bíblia diz que eu fui crucificado com Cristo. Aleluia. Isso significa que Cristo foi crucificado. Isso significa que quando ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Ele estava falando ali como o homem histórico Jesus. Mas quando ele disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito, Pai, ele estava falando como Deus. Glória a Deus. Se você quiser fazer um estudo bem interessante, estude as 7 palavras da cruz, porque ali você vai ver os diálogos das duas naturezas, a humana e a divina. Quando ele diz: eu tenho sede, não é Deus que tem sede, é o Jesus histórico que estava com sede. Mas quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, ali é o Cristo, Meu Deus. que é o único que pode perdoar o homem do seu pecado. Aleluia. Nossa, glória a Deus. Aleluia! Meu Deus. Nós temos aqui então o grande mistério da encarnação: Cristo Jesus. Mas quando chega na ressurreição, a coisa muda. Em vez de Cristo Jesus, Jesus Cristo. Por quê? Porque na encarnação Deus entrou na raça humana para libertar o homem da sua teomania, da sua arrogância de querer ser Deus. Mas depois da ressurreição, o homem entrou na Trindade. Hoje, para sempre e sempre, nós temos um homem participando da Trindade. Aleluia. E que trará para sempre as marcas da cruz. Aleluia! Isso arrepia monge de pedra. Eu sei que o assunto é denso, mas é para adorarmos. Amém. Um Deus que se encarna para tirar um homem que tem mania de querer ser Deus, libertá-lo e colocar o homem no seio da Trindade. Amém. Glória a Deus. Não é para a gente ficar tentando encontrar alguma... Como que eu vou falar disso? Que palavras poderão distinguir esse Deus que se importa com um crátula como eu? Que até na minha bondade tem orgulho.
Até a minha humildade está infestada de pecado, de vaidade. Eu queria que vocês, eu vou dar algumas, eu queria que vocês estudassem ou procurassem compreender o oratório O Messias de Handel. Hoje nós não temos mais moços que gostam de música clássica. É muito pouca gente. Mas Handel era neto de um... Eu vou contar as histórias e a gente vai tentar encaixar com o livro para dar um pouco mais de historicidade. Handel era neto de um pastor luterano na Alemanha, que desde pequenininho ia para o órgão e tocava, e um nobre, o vendo daquele jeito, tocando o órgão de tubos, resolveu investir em Handel. Ele se tornou famoso, começou a compor músicas maravilhosas, entrou para o campo da ópera, fundou em Londres uma companhia de ópera. A ópera faliu, o povo não queria mais ouvir ópera. Ele entrou em pobreza, perdeu tudo, teve que vender as coisas porque ele estava no sucesso, ficou muito rico e agora pobre. E ele então estava deprimido, e o conde de Cavendish resolveu pedir a Handel que escrevesse um oratório, que ele queria fazer uma apresentação pública em Dublin para que arrecadasse dinheiros para um hospital de crianças. Handel, desacreditado, endividado, pobre, deprimido, se eu não tenho condições, ele recebeu de uma pessoa amiga uns textos da Bíblia, dizendo assim: musique estes textos, ponha música nesses textos. E ele percebeu que as coisas estavam se encaixando de uma maneira que não podia ser humana. Quando ele começou a ler os textos que o amigo mandou, e ele foi lendo, ele disse: Senhor, e agora? E ele clama a Deus. E ele tem 28 dias para fazer o oratório. Ele não comia, orando, pedindo a Deus, porque o fracasso muitas vezes nos leva ao fim de nós mesmos. E ele começa a clamar, e o Senhor vai lhe dando trechos e trechos. 4 dias antes de terminar, ele botou o homem que cuidava da casa para fora, fechou de tão estressado que ele estava por não comer, e ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Sabe-se que aquele homem veio com a polícia e arrebentou a porta, e encontram Handel em cima da mesa, com as partituras sobre a mesa, todo esgranhado, sujo, sem banho, chorando e dizendo:
eu ouvi os anjos do Senhor cantar. Meu Deus. Todos acham que ele ficou louco. Ele disse que ficou 17 horas desmaiado por fome. Mas ele compôs aleluia. Aquele não é fruto de loucura. Aquele é fruto de revelação. Aleluia. Eita glória! No dia da inauguração daquele oratório, da apresentação daquele oratório, num teatro em Dublin, a casa ficou cheia e quando terminou, o povo não conseguia sair. Naquela semana, vários presos foram soltos, porque as pessoas que estavam presentes naquele local e que tinham questões com aqueles presos foram perdoá-los e foram soltá-los. Houve uma revolução na Inglaterra e isso chegou aos ouvidos do rei George II. E o rei pediu, agora tem que cantar aqui em Londres. E quando começou a primeira apresentação, o rei estava presente. E na hora do aleluia, ele se levantou. E alguém chegou para ele e disse, Vossa Majestade está cansado? Ele disse, diante do soberano Senhor, ninguém pode ficar assentado para ouvir este aleluia. E isso é uma tradição até hoje. Quando se canta o aleluia de Handel, ficar de pé. Porque é uma revelação do Deus que se encarna, que assume o nosso pecado. Aleluia. Para nos libertar desta teomania desgraçada que nós queremos mandar em Deus até na oração. Quando nós deveríamos estar em profunda dependência. Dr. Sproul levanta vários problemas dos liberais que tentaram no século XIX dar figuras a um Cristo miúdo, um Cristo inadequado, um Jesus fracassado. Ele foi fraco, sim, porque no reino de Deus o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. E nós precisamos investigar o Novo Testamento e procurar, como agulha num palheiro, a preciosidade do Senhor Jesus Cristo. Porque tem detalhes que são importantíssimos. Eu não vou entrar aqui nos vários questionamentos que Dr. Sproul fez, por exemplo, de Bultmann, um teólogo que acabou dizendo que tudo era mito, e ele criou uma ideia que nós temos que desmitificar o Jesus para poder encontrar com uma figura muito, como eu disse, pífia, muito fraca, no sentido humano. E o Dr. Emil Brunner, que foi um teólogo suíço, ele esteve aqui no Brasil, nós tivemos ocasião de conhecer alguns dos trabalhos dele,
ele disse que todo esse trabalho que está por trás do século XIX e XX, ele chamou isso de a incredulidade a respeito de Jesus histórico. O problema é a questão que Pilatos fez: o que faremos então do Jesus chamado Cristo? E eles gritaram: crucifica-o! E o que você e eu vamos fazer de Jesus? Meu Deus. Meu Deus. A incredulidade é o problema básico para não se ter interesse por Jesus. Não é a cabeça, não é o intelecto. Ernesto Renan, escritor francês do século XIX, ele foi para Israel, antiga Palestina, como já estava, não era o que é hoje, e ele viveu 3 anos e meio na Palestina, andando onde Jesus andou, porque ele queria e escreveu um livro sobre o Jesus histórico, e ele queria provar que ele nunca foi Deus, que ele era apenas um mito criado pelos apóstolos e pela igreja, mas ele nunca foi Deus. E lá pelo meio do livro, Renan dá um grito assim: Jesus de Nazaré, se tu não é Deus, homem também tu não és. Meu Deus. Não encaixa. Se tu não fores Deus, homem também tu não és. O que é que você e eu vamos fazer de Jesus? Talvez o escritor que nos deve chamar também a atenção para esse ponto seja C.S. Lewis. Aqui vocês conhecem algumas obras de C.S. Lewis. O cristianismo puro, a razão do cristianismo. Ele tem vários livros, mas ele tem um argumento que ele faz muito interessante, que é um argumento do John Duncan, que chama-se trilema, que é o seguinte: o Cristo enganou a humanidade com uma fraude de forma intencional, ou ele próprio era iludido e enganado sobre si mesmo, ou ele era divino. Não há como livrar desse trilema. Ele é inevitável. Ou ele era um enganador, ou ele era um enganado, ou ele era Deus. Primeiro, se ele alega ser Deus de fato e não é, ele deve ser louco, ele deve ser um lunático. Segundo, se ele não é Deus e nem lunático, ele deve ser um mentiroso, um enganador, enganando os outros com a sua própria mentira. Terceiro, se ele não é nenhuma dessas três, ele deve ser Deus. Você só pode escolher uma dessas três possibilidades. Se você não crê que ele seja Deus, você deve considerá-lo louco. Se você não consegue vê-lo como nenhuma dessas duas, você tem que vê-lo como mentiroso.
Ou ele é mentiroso, ou ele é louco, ou ele é Deus. Não tem opção. Não há necessidade de provarmos se Jesus é Deus ou não. Tudo o que temos de fazer é descobrir se ele é lunático ou se é mentiroso. Agora, quando você põe Jesus dentro de um laboratório de psicologia, você não vai achar mentira dele. Aleluia. E você não vai achar loucura dele. O cara mais coerente, Glória a Deus. mais equilibrado, mais sensato, não pode existir. Ele já foi investigado, tanto do ponto de vista jurídico, e não encontraram crime nele. Não só lá atrás, no tempo do julgamento, mas na história foram feitos júris históricos para descobrir a mentira dele, ou o desequilíbrio dele, ou o crime dele. Não tem. Aleluia. Mentiroso ele não é, e louco também não. Glória a Deus. Então, o que lhe resta? Aleluia. O que lhe resta é cair aos pés dele Glória a Deus. e adorá-lo. Aleluia. Então C.S. Lewis, em 1942, depois de publicada a sua obra Cristianismo Puro e Simples, ele fez esse argumento: estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre de moral, mas não aceito a sua afirmação de ser ele Deus. Eu já conversei com muita gente assim. Ele foi um grande mestre, um religioso, um rabino, um mestre de moral. Então C.S. Lewis diz assim: estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito, que dizem: estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre de moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral, seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Eu já trabalhei em um hospital psiquiátrico. E algumas vezes o louco chegava para mim e dizia: eu sou Hitler. E você não pode dizer que ele não é Hitler, senão ele te fuzila. Você faz Hi Hitler. Uma pessoa que deseja ser um ovo cozido, ou então você pode admitir que ele era o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer colocá-lo, você pode querer calá-lo por ser um louco. Você pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção.
e não quis deixá-la. Agora, parece-me óbvio que ele não era nem lunático, nem demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia de que ele era Deus. Glória a Deus. O Filho de Deus. Aleluia. O Salvador do mundo. Glória a Deus. Santo. Você não tem opção. Aleluia. Nossa, E quando os professores das universidades tentam atacá-lo, nós temos que levá-los para a questão. Prove que ele é um mentiroso. Prove que ele é um louco. Porque se você não provar nem uma coisa nem outra, diante do que ele disse e fez, ele tem que ser Deus. Terminando uma palestra, uma conversa na Universidade de Londrina para um curso de Direito, quando eu terminei, o professor da cadeira virou-se e disse: Glênio, eu pensei que você fosse um homem mais evoluído. Você é muito quadrado. Eu disse: muito obrigado pelo elogio. Você acabou de me dar a maior elogio perante a classe. Os quadrados não rolam. Quando eles caem, ficam firmes. meu Deus. Esses que estão rodando aí é que não têm firmeza. Realmente eu disse que Jesus não era igual a Buda, que Jesus não era igual a Maomé, que Jesus não era igual a Lao Tse, que Jesus não era igual a nenhum líder religioso deste mundo. Que ele era único, tanto na sua encarnação, como na sua crucificação, como na sua ressurreição, e que todas as suas palavras e todos os seus atos correspondem à mais perfeita equidade da sanidade mental de um ser. E cabe você conhecer esse Jesus, Aleluia. porque não tem Aleluia. outro jeito senão recebê-lo como Glória. Salvador da sua vida. Aleluia. Deus, Pai. Que Deus nos dê graça Glória ao Senhor Jesus. para continuar tratando desse Jesus histórico e desse Cristo encarnado, que faz toda a diferença. O livrinho do Dr. Sproul vale a pena ser lido e estudado por vocês. Comprem esse livrinho. E quem é Jesus? Na próxima vez que a gente for tratar aqui, a gente vai tratar dos títulos de Jesus. O que ele tem como característica na sua identidade.